Oh, olá, Marcelo, amigos do Espiritismo em Casa. Meu nome é Júlio, estou aqui ocupando o lugar do Dé, do Felipe, que geralmente estão aqui nesse momento para receber os palestrantes, os amigos, né, Marcelo? Sim, com prazer. E, e hoje o Marcelo, que é um amigo de muitos tempos, né? Vai nos falar aqui sobre a parábola do semeador, não é isso, Marcelo? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de quem que é o Marcelo. Marcelo de Oliveira Orsini, radicado na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, coordenador do site e web rádio Espiritismo BH, autor de livros espíritas como Visita aos Lares e Hospitais, É Hora do Culto e Cristo em Mim. Recentemente lançou o livro Enio Wendling. É isso, Marcelo? É, isso mesmo. Pela Wendling, ou Vereda Wendling. Mediúnica, sobre o qual ele falará breve comentário, ele vai trazer um breve comentário no final da exposição dele para falar um pouquinho dessa obra, né, Marcelo? Sim, com prazer. Marcelo, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tudo bem, estamos aí. É Nós isso vamos aqui aí. até 21 horas, né? A gente vai aqui até mais ou menos 20h45, 20h50. Eu falo até 20h50? Isso. Tá, Tá bem? ok, Se precisar estender um pouquinho, você nos avisa. Tá ok? perfeitamente. Tá joia, Marcelo. Ó, um bom estudo para nós aí. Com Deus. Ok, muito obrigado, Júlio. Muita paz aí para você. Você também. Então, nós vamos então dar boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham a partir deste momento, a comunidade aqui do Espiritismo em Casa, do Portal Ser, do Espiritismo.tv, os irmãos que são espíritas e os que não são espíritas, aqueles que estão se aproximando da doutrina em seus primeiros momentos, aqueles que estão com curiosidade, né, para conhecer os princípios que mobilizam o espiritismo. É com muito prazer que nós vamos trazer essa parábola de Jesus, uma parábola maravilhosa que tem ensinos realmente marcantes para todos nós cristãos, e nós vamos procurar fazê-lo da forma mais didática possível para tornar o assunto fácil e compreensível ao alcance de todos, né, que estão nos acompanhando. Então, a parábola, o semeador. Vamos começar falando a respeito de parábola. Importante, né? O que é a parábola? Nós temos, por definição, que parábola é uma narração alegórica, e ela traz, geralmente, elementos que são evocados comparativamente a outros e apontam para uma realidade de uma ordem moral superior. Então, uma comparação geralmente desenvolvida através de uma história curta, e os elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, Jesus sabia usar isso muito bem. E a partir de um certo momento do seu ministério público, dos seus ensinos, na sua interação com a população, onde ele se situava, ele sentiu necessidade de passar a utilizar-se da pedagogia das parábolas para poder deixar um ensino de tal maneira que as pessoas que não entendessem pudessem compreendê-lo mais tarde, né, com o seu amadurecimento. Então, com isso, Jesus conseguia ensinar do mesmo jeito, mas não necessariamente ele já transmitia aquele ensino de ordem superior. O Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas ao Espírito Emmanuel, que foi o guia espiritual do Chico Xavier, né? Ele, na questão número 290, foi perguntado o seguinte: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus
a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Então, Emmanuel responde: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, os evangelistas, principalmente os evangelistas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles deixaram testemunho sobre as ações de Jesus no uso desse mecanismo. Então, por exemplo, Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35, registrou o seguinte: todas as coisas Jesus falou ao povo em parábolas, e nada lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Abre aspas. Abrirei em parábolas a minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação. Mateus tinha esse evangelho direcionado aos judeus. Ele queria comprovar a missão, né, de Jesus como Messias. Então, ele muitas vezes se dirigia falando a respeito dessas previsões proféticas. E Marcos já traz no capítulo 4 a seguinte informação: e com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra, conforme podiam compreendê-la. Então, Marcos explica que Jesus dirigia a palavra aos seus ouvintes, mas ele precisava trabalhar o grau de entendimento, né? Que campo que estava sendo plantado a sua palavra. Nem sempre o campo estava receptivo para compreender o ensino. E Marcos completa: e não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, explicava tudo a seus discípulos. Então, Jesus usava essa técnica. Ele criava uma situação, muitas vezes, né, através dessas historietas. Os próprios discípulos mais chegados, que conviviam diretamente com Jesus, muitas vezes sentiam necessidade de que houvesse essas explicações em particular. E Jesus, então, iniciou seu ensino por parábolas na chamada Fala do Lago. Foi quando, pela segunda vez, ele se dirigiu ao lago de Genezaré e ele se postava no barco enquanto a população ficava na praia, e do barco ele fazia o seu discurso. E o discurso ia sendo, então, absorvido de acordo com a capacidade de cada um, que é o que ocorre conosco, né? Nós também somos assim, né? A gente ouve as coisas de acordo com a experiência, com a maturidade de cada um. A gente consegue absorver com maior ou com menor facilidade. Então, João, no capítulo 16, do versículo 12, ele deixou o seguinte registro: ainda tenho muito que vos dizer, palavras de Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, nesse momento, Jesus deixava claro que havia muito ensino a ser transmitido, mas que os receptores não estavam em condição de absorver aquele ensino. Haveria necessidade de mais tempo, mais maturidade. E Paulo deixou registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, uma frase interessante: leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. O próprio Paulo, para poder transmitir o ensino que ele absorveu do Cristo indiretamente, porque ele não conviveu com ele, mas ele aprendeu o cristianismo, ele também tinha que medir as palavras para se dirigir ao público. É como os pais fazem com os filhos na sua infância, os mestres se dirigem aos seus alunos na sua juventude, e os mais maduros podem receber um ensino mais trabalhado, que exige
o entendimento filosófico, o aprofundamento interpretativo. Interessante também o registro que nós encontramos no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o livro que inaugurou a doutrina espírita em 1857, publicado pelo Kardec, um livro de perguntas dirigidas aos espíritos superiores, que eles responderam, e o Kardec organizou aquele arcabouço doutrinário, começando por esse livro. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Na resposta, nós encontramos: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então, assim que a coisa funcionou. Jesus usava elementos da natureza, elementos do dia a dia, do hábito das pessoas, para criar essas histórias e transmitir o seu ensino. E Mateus, no capítulo 13, versículo 10, eu peço desculpa por estar fazendo tantas referências evangélicas, mas há aqueles que gostam de consultar depois, né? Registrou o seguinte: chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Muito interessante essa resposta de Jesus, porque ele quis dizer o seguinte: vocês que estão mais próximos de mim terão uma maior responsabilidade de absorver o conhecimento. Para eles, eu terei de usar esse método das parábolas para simplificar um ensino que talvez eles só vão conseguir absorver mais tarde. Mas vós, que estáis próximos de mim, já podem receber explicações mais detalhadas. E ele menciona aqui o mistério do reino dos céus. Olha, isso é importantíssimo. Porque o que é reino dos céus? Reino dos céus não é lugar. Não é lugar. O reino dos céus é um estado de pureza da alma que se alcança à medida em que, no caminho evolutivo para Deus, o espírito vai se purificando, ou seja, vai se despojando das suas mazelas espirituais, dos seus desvios de razão, dos seus defeitos morais, e vai agregando nas virtudes. Jesus, tendo sido registrado por Mateus nesse mesmo capítulo 13, versículo 44, ele deixou 3 explicações sobre o reino dos céus. Nós vamos ler apenas a primeira, para não tomar o nosso tempo. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado por um homem que o escolheu, e levado por sua alegria, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. É isso que é o reino dos céus. Aí nós perguntamos: ficou claro? Veja bem, é uma parábola pequena. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que está oculto num campo. Então, o tesouro não está aparente. Um homem descobre que lá naquele campo tem um tesouro. Então, movido de alegria, de entusiasmo, ele vende tudo que possui e compra o campo. Ele não compra o tesouro. Ou seja, para ele chegar ao tesouro, ele terá de cavar o campo, ele terá de aprofundar-se, mas ele sabe que o tesouro está lá. Então ele vende tudo que tem, ou seja, ele deixa para trás os seus conceitos atuais e começa a se transformar buscando outros conceitos para poder compreender esse tesouro que é a palavra, que é justamente aquilo que nós vamos abordar. Opa, desculpa, esbarrei no fio aqui do fone de ouvido, que é justamente a parábola do semeador vai nos trazer exatamente essa figura da palavra de Jesus, sendo o tesouro que nós precisamos receber
e mergulharmos novamente, fizemos a mesma coisa, e mergulharmos num aprofundamento interpretativo para compreendermos o seu significado. Prometo que eu vou ficar com a minha mão mais quietinha aqui, porque eu estou vendo que eu estou fazendo arte. Muito bem, então o ensinamento ele é proporcionado à inteligência daquele que deseja se instruir. Se Jesus esclarecesse diretamente do que se tratava, ele poderia deslumbrar muitas pessoas e não esclarecer ninguém. Era preciso, então, que aqueles que recebessem o ensinamento ganhassem maturidade para poder compreendê-lo. Ou seja, a semente, quando ela é lançada na terra, fora da estação, ela não germina. Então, não se podia dar o ensino fora do momento apropriado para conseguir absorvê-lo. E foi justamente isso que aconteceu quando Jesus proferiu o Sermão do Monte. Porque nós imaginamos Jesus proferindo o Sermão do Monte. Aí a gente faz as seguintes indagações. Quantos realmente escutaram? Porque ouvir é um movimento mecânico. Escutaram, prestaram atenção, procuraram compreender. Dos que conseguiram escutar, compreender as palavras, quantos souberam interpretá-las? Quantos memorizaram as palavras para poder usufruir depois? Então, o próprio Cristo, o próprio Jesus, entendeu que o seu ensino maravilhoso, que está condensado no Sermão do Monte, que dá todos os passos necessários à evolução do espírito, ele não seria suficiente para que todas as criaturas conseguissem alcançar o entendimento desse caminho que nos leva ao reino dos céus, porque é um caminho de mergulho íntimo. O reino dos céus não está fora, ele está dentro de nós. É um mergulho de cristificação íntima, onde nós vamos, na verdade, buscar, pela pureza espiritual, o encontro com o nosso Cristo interno, com a nossa parte divina, que fica sendo abafada pela nossa personalidade, que é vaidosa, orgulhosa, egoísta, materialista, etc. Então, o ensino é por aí. A não compreensão dos ensinos do Cristo dificultava e afastava, né, as pessoas. Então, Jesus precisava realmente encontrar um método que fosse mais seguro para transmitir os seus ensinamentos. E ele mesmo disse no Sermão do Monte, não dareis coisas santas aos cães. Ou seja, não adianta passar uma ideia complexa para quem não está em condição de receber e de interpretar. Muito bem, então, olha eu de novo esbarrando aqui. Então, vamos prosseguir agora, mencionando que a parábola do semeador, ela se encontra nos evangelhos, vou dar uma ajeitadinha aqui, em Mateus, no capítulo 13, em Marcos, no capítulo 4, e em Lucas, no capítulo 8. E vamos então fazer a leitura da parábola de acordo com o registro que foi feito em Mateus, no capítulo 13. São 9 versículos. Vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou todo de pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. E tendo saído o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E caiu outra na boa terra, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Essa a parábola.
Muito bem, então dá a impressão que nós estamos lidando com um péssimo semeador, né? Porque ele sai julgando as sementes e apenas 1/4 dessas sementes caem na boa terra. Os outros 3/4 caem em terrenos que não vão dar resultado. Mas não é assim que nós devemos interpretar essa historieta. Na verdade, o que se deseja salientar é a incapacidade de quem recebe a semente, não a incapacidade do semeador. E Jesus arremata lá no final dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ou seja, quem é capaz, que entenda. Então está muito claro a intenção de Jesus ao passar esse ensinamento, né? Jesus entrando com elementos metafóricos, alegóricos, né? Só para a gente lembrar, a metáfora é uma figura de linguagem que você transfere o significado de uma palavra para outra. Vou dar alguns exemplos. Nervos de aço, dar asas à imaginação, e são metáforas. E a alegoria é quando você faz uma expressão figurada. Por exemplo, a fé remove montanhas. A montanha simboliza as dificuldades, né, que podem ser superadas com a fé. O interessante é que, para essa parábola especificamente, Jesus deu todas as explicações. Ele mesmo explicou a parábola. Mais adiante, no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 19 até o versículo 23, Jesus explicou cada etapa dessa parábola, mostrando que realmente naquele momento específico, naquele instante evolutivo dos discípulos, eles necessitavam dessas explicações, até mesmo porque Jesus estava inaugurando essa sua pedagogia, essa sua metodologia tão didática. Então, a princípio, ele tem que usar dessa estratégia de ele mesmo explicar. Mas lá para o final do Evangelho de Mateus, Jesus já admite: vocês agora já não precisam mais desse ensino feito dessa forma, vocês já estão em condições de compreender melhor. Então vamos lá, vamos ver como é que Jesus contou para os discípulos do que se tratava esse semeador, essa semente, esses terrenos. Ele diz assim: a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então vamos pegar cada terreno desse, né, cada situação dessa, e vamos compreender o que Jesus quis explicar e como que nós podemos absorver melhor esse ensinamento, né? A parábola diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. E Jesus explica: a todo que ouve a palavra e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Muito bem. Então já ficou claro para nós que a semente é a palavra. Que palavra? O ensino crístico. Não é uma palavra mágica, não é uma palavra poderosa que, se a gente ficar repetindo, ela vai ter um efeito. Não. É a palavra dita como ensinamento, podemos usar a expressão como alimento espiritual,
que chega até nós pelos olhos, pelos ouvidos, ou pela intuição mediúnica. Então, essa palavra, essas ideias chegam até nós, né, a força do verbo, que tem um movimento, e muitas vezes nós, por completo despreparo, agimos como se fôssemos um terreno, vamos supor, um asfalto, que a semente cai ali, ou uma terra árida, e ela não vai germinar. As ideias que foram passadas não vão chegar aos nossos corações, não vão ser compreendidas, porque o processo tem que vir pelo nosso raciocínio, nós vamos comparar, nós vamos meditar, refletir a respeito daquele ensinamento, e, aos poucos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, e se tivermos interesse, nós vamos assimilar e vamos trazer o ensino para o nosso dia. Então, é importante a gente deixar claro que todo o ensino de Jesus foi expositivo, jamais foi impositivo. Jesus disse assim, no episódio do discipulado: se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua palavra e siga-me. Então começa com um se. É uma condição que depende do nosso livre-arbítrio. Se desejarmos segui-lo, aí vem, negue-se a si mesmo, ou seja, destrua a sua personalidade vaidosa, orgulhosa e egoísta, tome a sua cruz, enfrente as dificuldades inerentes que advirão e siga-me. E aí passe a praticar o ensinamento. Então, é uma categoria essa do campo, o campo que não recebeu a semente, que a semente caiu à margem, é a categoria de nós espíritos encarnados, e também os desencarnados, mas que estamos presos às sensações do corpo físico, que estamos presos à matéria, às sensações materiais, os interesses materialistas, passionais. À medida que o espírito evolui para Deus, porque para nós alcançarmos a proximidade de Deus, nós vamos ter que evoluir. Não basta desencarnar para chegar perto de Deus. Não basta ser de tal ou qual religião, né, para a gente chegar até Deus. Não basta ser espírita, evangélico, católico, para chegarmos até Deus. Nós já tivemos testemunho de muitos espíritos manifestando em reuniões mediúnicas, se sentindo enganados, porque dedicaram a vida toda no louvor a Deus e chegaram num ambiente que não era nada divino. Por quê? Porque o que nos faz levar a Deus é a pureza da nossa alma, é a nossa evolução, progresso moral, como está lá registrado na sexta bem-aventurança de Mateus. Os puros de coração verão a Deus. Muito bem. Então, quando a palavra não chega a ser nem compreendida, porque o nosso interesse, né, nosso raciocínio, nosso coração está em outro lugar, nós estamos à beira do caminho. A palavra fica à margem da espiritualidade, porque nós estamos enterrados, né, em termos de interesse do nosso tesouro pessoal, nós estamos enterrados na matéria. Vamos ver aqui, então, a semente que cai no outro terreno. Diz exatamente o seguinte: e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Jesus explica o seguinte: o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, recebe-a com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, é isso que acontece com a semente que, de fato, né, na vida da natureza, na vida biológica, ela cai num terreno pedregoso, que às vezes tem lá uma terrinha lá no fundo, ela recebe a água, a umidade ali, algum nutriente, germina, mas onde é que vai estar o terreno para
entranhar a raiz, não existe. Então, logo vem o sol e ela acaba morrendo. Então, muito bem retratado por Jesus essa situação. Aqueles de nós que muitas vezes nos sentimos entusiasmados com o ensino, que coisa maravilhosa isso que Jesus falou, que ensino profundo, que coisa bonita, que muitas vezes a gente acha que é muito bom para os outros. E nós até, muitas vezes, nos tornamos cobradores dos nossos semelhantes, sejam eles aqueles que nós amamos ou até os nossos adversários também, achando que eles deviam ou devem seguir tal ou qual ensino evangélico, ensino moral. Mas tudo é feito para que nós procuremos encontrar o reino dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes, as nossas emoções, elas preponderam e impedem que a gente receba, no caso, com a devida profundidade, o ensinamento. A emoção faz com que a gente fique muito entusiasmados, mas quando vêm os reveses, as vicissitudes, os percalços, as dificuldades, uma enfermidade, uma escassez financeira, uma pessoa que passa a nos perseguir, nos caluniar, um amor não correspondido, uma indiferença, alguém que pisa no nosso calo, que a gente ama muito, tem muita amizade, de repente a pessoa dá uma pisada no nosso calo, a gente já passa a torcer o nariz e não gosta mais dela para sempre. Então, esses reveses passam a se tornar um sofrimento insuportável e se transformam nas pedras do caminho que nós não conseguimos retirar. E a palavra que nós ouvimos, ela, como se diz, né, bateu aqui e saiu aqui. Ou seja, se perderam no terreno pedregoso, porque não teve raiz, não teve aprofundamento, não houve tempo para que a gente pudesse mastigar aquilo, assimilar aquilo, né? Aproveitar o sabor daquela palavra, digamos assim. Então, uma contrariedade qualquer, a gente já julga que é falta de consideração conosco, e aí a gente se afasta. Então, afasta. Muitos de nós, por exemplo, vou dar um exemplo da prática espírita, que é uma coisa que costuma acontecer muitas vezes na casa espírita. As pessoas que entram para a tarefa da campanha do quilo. Vou ajudar o semelhante. Então, começam a participar da campanha do quilo. Nós não estamos querendo generalizar. É uma estatística que muitas vezes acontece assim. Vamos fazer campanha do quilo. Vamos sair pelas ruas, em grupo, vamos recolher alimentos. Vamos depois distribuir os alimentos, vamos ajudar na distribuição. Então as pessoas começam a se envolver com isso, num momento de entusiasmo. Mas o que está faltando? Muitas vezes está faltando o estudo, a meditação, o diálogo, a troca de informação. Então a base, a raiz, ela não está ali. Quando vem uma dificuldade, meu carro quebrou, alguém ficou enfermo, eu fiquei enfermo, fiquei doente, temporariamente, eu começo, né, essas pessoas começam a se afastar, né, nós, muitas vezes, nos afastamos em situações assim, e não mantemos a nossa perseverança de assimilação, de construção dentro daquilo que estava indo bem. Então, nós temos que tomar cuidado para não caminharmos pelo terreno pedregoso. Vamos, então, para o terceiro terreno. A parábola diz assim: e outra parte da semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então a semente está lá no terreno, os espinhos crescem, né? A semente começa a crescer, mas vem os espinhos e crescem mais ainda e sufocam a semente. Essa é a figura de imagem que Jesus criou. E ele explicou, na sua explicação, lá no versículo 22, né, de Mateus 13, e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, no primeiro momento, nós recebemos a doutrina do Cristo, a palavra, o ensino, para a nossa análise, nossa reflexão.
e usamos o nosso intelecto para fazer que é sempre uma prática muito boa, né? Nós usamos o intelecto para a gente comparar o que foi ensinado com o que nós estamos fazendo na atualidade, o que a gente tem feito, o que nós fizemos ultimamente. Então, esse uso do nosso intelecto, do nosso raciocínio, é usar o principal recurso que Deus nos deu, que nos difere do estágio anterior de evolução do princípio inteligente, que é o estágio animal. Nós estamos no estágio hominal, o espírito, estágio de espírito. O espírito, ele além de possuir a matéria, as sensações dos vegetais e as emoções dos animais, nós chegamos agregando tudo isso no estágio seguinte com o intelecto, com o raciocínio, com a capacidade de julgar, e vamos ganhando, então, mais liberdade com o nosso livre arbítrio. Então, nós temos o intelecto para nos ajudar a que tenhamos certo controle das nossas emoções. Nós podemos passar a raciocinar mais sobre as nossas. Os espinhos constituem várias coisas. Podem ser, por exemplo, ilusões das riquezas, como sedução das riquezas, sedução do conforto, da comodidade, que nos leva à preguiça, à inação. Jesus tinha prevenido, né, que aqueles que desejarem alcançar o reino dos céus precisam passar pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho da perdição. O que ele quis dizer com isso? A porta larga, a porta das facilidades. Facilidades. Que a facilidade não vem só pela riqueza, ela vem também pela negligência, pela preguiça, pela falta do esforço pessoal de aumentarmos a nossa cultura e a nossa prática cristã. Tudo isso faz parte da evolução espiritual. Nós temos que nos desenvolver não apenas materialmente, como também espiritualmente, para que a gente consiga irmos nos aproximando de Deus. Então, existem doutrinas que vão surgindo no meio do caminho que se tornam doutrinas atraentes e que vêm sufocar o nosso interesse pela palavra. Se a gente fizer assim um exemplo muito bobinho, né? Nós acabamos de ouvir uma orientação que vem uma ordem superior, uma palavra superior que vai nos auxiliar de alguma maneira a mudar a nossa conduta, mudar a nossa maneira de pensar, vencer as nossas dificuldades usando recursos próprios, com o nosso próprio entendimento. Mas nós não associamos a isso nenhuma prática, nenhuma disciplina. Por exemplo, não fazemos o culto no lar, um momento de leitura, não frequentamos uma casa espírita. Hoje nós temos que falar, não frequentamos as lives, né, que muitas instituições espíritas estão nos proporcionando, né, para que a gente possa ter acesso ao ensino mais fácil, sem precisar nos deslocarmos, porque muitas vezes somos atraídos por quê? Por uma coisa que nos dá prazer, como assistir um programa televisivo, ou naquele momento que a gente iria estudar, a gente tirar uma soneca, ou fazer uma ingestão de bebida. Olha, não há condenação sobre nenhuma dessas coisas. A condenação é substituir o que é bom pelo que não é bom e ficar só no que não é bom. Se a gente deixar o que não é bom vir por cima e abafar o que é bom, então a semente caiu no terreno espinhoso e o terreno vem e abafa. E muitas vezes essa semente chegou para nós e nós até conseguimos compreendê-la. Chegamos a compreendê-la, compreendemos o ensinamento, mas não assimilamos, não deixamos aquilo frutificar. Então, a gente ficamos muito ocupados com as coisas terrenas e perdemos a oportunidade de crescer, né, de amadurecer no campo espiritual. Aí vem aqui, finalmente, a boa terra. Então a parábola diz, mas outra parte das sementes caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30 por um.
Jesus explica: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Que os números são esses? Olha, são os números que identificam os recursos espirituais de cada um de nós. Nós não somos iguais uns aos outros. Nós recebemos recursos em cada reencarnação e já temos conquistas de outras reencarnações, conquistas morais, e quando nós reencarnamos, nós recebemos vários tipos de recursos. Nós recebemos, primeiro deles, o corpo físico, com um cérebro que vai proporcionar certas habilidades que muitas vezes são travadas numa encarnação, mas liberadas em outra. Então, vem pendores, às vezes pendores musicais, intelectuais, e esses pendores eles vão servindo de experiência. Então, nós recebemos isso. Nós recebemos constrangimentos, enfermidades herdadas de vidas anteriores. Muitas vezes a gente recebe a idiotia no campo da imperfeição do cérebro para limitar o espírito em suas ações. Então, tudo que nós recebemos são recursos espirituais. Outros recursos fora de nós, a família, que nós vamos reencarnar, a condição familiar em termos de recurso financeiro, de relacionamento dessa família, o país, o bairro, a cidade, o país que nós vamos reencarnar. Nós não temos absolutamente nenhuma garantia de que vamos reencarnar numa próxima vez num país onde exista facilidade com o espiritismo. Quem garante? Nós não sabemos o que Deus deseja para nós. É sempre desafio, prova para o nosso desenvolvimento espiritual. Como diz lá a frase que foi dita para Nicodemos por Jesus, o vento sopra onde quer. Quer dizer, o espírito nasce onde Deus deseja que ele reencarne. Então, esse recurso espiritual, o recurso cultural, emocional, todos esses recursos que a gente pode admitir que nós recebemos durante uma reencarnação, eles vão influenciar no fruto que nós vamos conseguir produzir. Então, há aqueles que já estão mais evoluídos espiritualmente, que compreenderam melhor a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a si mesmo. Semelhante, igual. Então, para eu amar a Deus, eu preciso amar o próximo. Então, quem é que já compreende isso e aplica realmente? Porque, às vezes, a compreensão ela é só intelectiva, cognitiva. Mas fazer uma abordagem do assunto com a ação em direção ao semelhante, procurando compreendê-lo, procurando ajudá-lo, perdoá-lo, etc., seja ele da minha família, fora da família, do meu conhecimento, fora do meu conhecimento, seja amigo, seja adversário. Quem de nós já tem essa capacidade para poder falar: eu realmente amo o meu próximo, então eu amo a Deus? Então, às vezes a gente pode frutificar a lei de Deus, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mas não importa, porque Jesus, na parábola, ele explica que é a boa terra. Se por enquanto a gente não tem o recurso esplendoroso para fazer, né, com que a semente frutifique de 1 para 100, se a nossa semente vai frutificar de 1 para 2, de 1 para 3, já estamos crescendo. De 1 para 1, aí é a parábola do talento, que a gente pega a semente, joga na gaveta e não faz nada com ela. Recebe a palavra, recebe o recurso e não fazemos nada para a gente não arriscar. Ou seja, passamos a nossa reencarnação voltado só para o gozo, né? Só para nós, só para o egoísmo, só para o nosso próprio prazer e para o nosso próprio deleite. E aí, realmente, nós não vamos conseguir caminhar em termos evolutivos nessa direção.
Portanto, fica aí estruturada a parábola do semeador, e nós podemos dizer que existem, inclusive na internet, a gente encontra uns videozinhos muito interessantes mostrando em desenho animado essa parábola. É uma das parábolas que nós diríamos assim, das mais fáceis de serem compreendidas, porque ela tem a explicação do próprio Cristo. Eu estou vendo que o Júlio já deu as caras aqui, é para poder falar, Marcelo, está na hora de você parar de falar. Mas eu estou de olho no relógio aqui, tá, Júlio? Ele está aqui na minha frente, ó. Eu só queria, para poder encerrar, posso fazer um encerramento, Júlio? Posso, né? Claro, eu vim aqui só para então... você saber que eu estou aqui. Tá bom, tá bom. Você está presente aqui, encarnado. Muito bem. Bom, meus irmãos, a gente queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento a todos vocês que tiveram a paciência, né, e a boa vontade de nos ouvirem, de nos acompanharem, pedindo permissão aos coordenadores desse processo aí, dessa transmissão maravilhosa da live do Espiritismo em Casa. Nós gostaríamos de apresentar esse último trabalho literário nosso, que é um trabalho biográfico, que nós intitulamos, deixa eu ver a melhor maneira de mostrar, eu colocar aqui e eu ficar do lado de cá. É o livro Enio Wendling, Pela Vereda Mediúnica. Vocês estão vendo essa capa maravilhosa aí? Quem desenhou essa capa, quem fez essa capa foi o Tim. O Tim, lá da dupla Tim e Vanessa. Olha que coisa maravilhosa. O Tim trabalha com isso, inclusive o miolo aqui, ó, toda essa diagramação, as imagens, tudo isso aqui foi o Tim que fez. Então ele não é só cantor, não, tá? Além de cantar e tocar muito bem, essa turma aí do Júlio não é mole, não é fácil, né? São excelentes aí na musicalidade espírita, mas o livro é um livro biográfico, mas que foi trabalhado em 5 anos, e ele explora o nosso meio espírita aqui de Belo Horizonte, porque o Enio ele vem desde o Centro-Oriente, Grupo Sheila, depois o Grupo Fraternidade Ló, a Casa Espírita André Luiz, fundou a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, a Fundação Espírita Irmão Glacos, tudo isso numa história de um médium que tinha um ensino moral, uma coisa maravilhosa, e o livro vai mostrando esse personagem como sendo aquela pessoa cheia de dificuldades e que foi aos poucos se superando até chegar no grau que ele conseguiu alcançar aqui. A gente passa aqui por vários fenômenos no campo das materializações. Então, quem gosta de fenômeno espírita aqui tá lotado. Mas é um livro que ficou muito bacana e nós fomos, assim, apenas o médium, entre aspas, de organizar, de pegar todas as informações e apresentá-las de uma maneira muito bacana para vocês. Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos prosseguir aí na nossa quarentena com Jesus dentro de casa, juntinho de nós. Muita paz. Oi, Marcelo. É tão importante essa questão histórica, né, biográfica, né, do Espiritismo, né? Sem dúvida. Sem ela, a gente não tem história para frente, né? Como é que você vai contar essas coisas? Vai se perdendo, né? Como é que foi seu contato com isso mesmo? Olha, aliás, eu falei do livro e não falei onde é que tem o livro para comprar, né? Eu não sou bom comerciante, não. O Enio, quando nós entramos para a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, foi no ano que a Fraternidade estava completando 18 anos. Então, nós tivemos... a Fraternidade foi fundada em 76. Então, hoje já tem mais de 40 anos a casa. O Enio desencarnou em 2016. Nós tivemos oportunidade de conviver com ele, assim, sem muita intimidade durante muitos anos, mas também tivemos oportunidade em 2012, se não me engano. Nós frequentamos a casa dele algumas vezes e fizemos várias gravações, ele contou muitas histórias. E depois que ele desencarnou, foi feita uma consulta ao irmão Glacos, né? Já manifestado através de um outro médium da casa, o Carlos Catão, e o Glacos que disse que haveria material para fazer um livro sobre o Enio, e realmente as pessoas que nós reunimos, né, que são mencionadas aqui no livro, eu não vou dizer aqui agora, nós fizemos uma força-tarefa para essa biografia, e baseado em fatos registrados, áudios do próprio Enio contando, irmão
irmão do Enio, parentes, companheiros de outras casas espíritas, o Ed Soares, filho do Jair Soares, em cujo lar ocorreu, né, as materializações luminosas, cedeu para a gente as atas históricas das reuniões. Então, nós ficamos aí como se fosse assim, um quebra-cabeça de 5.000 pecinhas para poder juntar as peças e criar o que foi criado aqui. E o que a gente tem tido de retorno foi muito bom. Então, só para falar rapidamente, o livro está disponível. A Fraternidade Espírita Irmão Glaucus está fazendo entrega por WhatsApp, tem que olhar no site lá o número. O Grupo Sheila está fazendo a mesma coisa. O Grupo Loja Tem Livro, eu não sei como eles estão fazendo. E, em última análise, a editora Educere. É possível comprar lá, entrega em qualquer lugar do Brasil e toda a renda está indo para essas casas que nós mencionamos. Muito bem, muito obrigado e um abraço para todos. Eu vou colocar os dados aqui, Marcelo. Vou convidar o Júnior Vidal, que vai nos trazer a música agora, para você conhecê-lo, fazer essa passagem, né? Você passar o bastão para ele. Eu já transmito as músicas do Júnior na Rádio Espiritismo BH, viu? Abre seu áudio. Opa, Marcelo, boa noite. Ô, surpresa boa. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite aos amigos aí do Espiritismo em Casa, Espiritismo TV. É um prazer estar voltando e estar contribuindo aí através da arte espírita. É bom, eu gosto de fazer essa jogadinha aqui, porque como a gente estivesse na casa espírita, né, Marcelo? Aí agora nós vamos fazer a música. Aí veio não é? A gente sente mais proximidade. O vibracional, né? O vibracional, até para os espíritos que estão envolvidos nesse processo, porque os espíritos estão envolvidos com todos nós, né? Isso. Não somos só nós aqui, tem espírito aí fazendo muita coisa boa por causa dessa vibração nossa aqui. Pois é, Marcelo, muito obrigado pelo seu estudo, viu? Sucesso aí. E depois vamos conversar mais sobre o Espiritismo BH. Combinado. Grande abraço, viu? Fique com Deus. Com Deus.